Vamos lá então, meu povo. Boa tarde para vocês. Vamos começar. Hoje daquele jeito gostoso, um exercício só. Igual foi semana passada, né? Igualzinho foi semana passada. Bom, nós já chegamos bem longe, chegamos no conteúdo final, né, da prova semana que vem? Terça-feira? Nessa mesma bate-hora? Nesse horário? Não dá porque eu tenho aula com engenharia. Bom? Não dá, eu tenho aula com engenharia, terá que ter aula com elétrica. Tá bom? Gostaria, seria bom mesmo. Bom, vamos lá. Pessoal, temos até o presente momento as seguintes coisas. O momento angular é o equivalente rotacional do momento linear. Momento angular, R, produto vetorial com P. Como é que foi construída a ideia de momento angular? Uma vez que ele é a versão rotacional do momento linear, ele foi construído de modo que a sua derivada desse o torque, que desempenha para a rotação o mesmo papel que a força desempenha para a translação. Só relembrando, o torque de uma força, R, produto vetorial P. A ideia de construir essas grandezas foi para que as leis que já eram válidas na translação, eu fizesse apenas uma adaptação para a rotação. Em particular, eu estava mais interessado nas leis de conservação, né? A partir do momento linear, o que eu tinha? Opa, que eu errei, perdão. A partir do momento linear, o que eu tinha? Em um sistema livre da ação de forças externas, o momento linear se conserva. E aí eu puxo a mesma lei. Em um sistema livre da ação de torques externos, o momento angular vai se conservar. Só que aí nas duas últimas aulas veio o seguinte questionamento. Cara, uma vez que existe o análogo rotacional do momento linear, o análogo rotacional da força, não existiria o análogo rotacional da massa? Não existiria alguma grandeza que indicasse o quão mais difícil é rotacionar um corpo? E a gente viu que sim. Essa grandeza a gente chamou de momento de inércia. Só que o momento de inércia, ele tem algumas peculiaridades que não aparecem na massa. Quais são as peculiaridades? O momento de inércia, ele é medido em relação a um eixo. Porque eu tenho um objeto, eu posso tentar girar esse objeto de diversas formas. Eu posso tentar girar esse objeto em torno de um eixo aqui. Posso tentar girar o objeto em torno do meu dedo assim. Posso girar o objeto em torno de um eixo que passa pelo centro, de várias formas. Cada uma dessas formas vai apresentar uma resistência à rotação. E por métodos puramente matemáticos, eu cheguei, olha, o momento de inércia, ele vai ser a integral, pode ser uma integral de linha, pode ser uma integral de superfície, pode ser uma integral de volume, depende da maneira com a qual a massa está distribuída, com a qual a massa está concentrada, do que uma grandeza que eu chamei de ρ ao quadrado dm. Quem é ρ? Distância ao eixo de rotação. Tá certo? Mas a distância de quem? Do pedacinho de massa ΔM ao eixo de rotação. Ah, professor, e aí? Aí a gente chegou na seguinte conclusão na semana passada, ó. Pelo menos um momento de inércia a gente calculou. Que exemplo que eu peguei? Vou pegar aqui, na aula passada, calculando o exemplo do passarinho que ia bater lá, a gente chegou no momento de inércia do que? Eu tinha uma haste, que eu tentava girar essa haste em torno de um eixo, passando por uma das extremidades. Tudo bem? Lembram disso? Tem um eixo aqui, eu quero girar essa haste em torno desse eixo, tá? Vamos chamar esse eixo de eixo Z.
Então, o momento de inércia dessa haste em torno do eixo Z é a massa da haste vezes o quadrado, seu comprimento, dividido por 3, se eu não me engano. Tudo bem? Também lembro que a gente fez, que eu fiz no final da aula, o momento de inércia, ou seja, quanto que ela exercia, qual que era a resistência ao giro em torno de um eixo perpendicular à haste passando pelo centro. Não precisa decorar essas coisas, se precisar tudo, você precisa entender o que eu estou fazendo. Qualquer formulinha de momento de inércia eu vou dar, eu vou avisar qual é, tudo bem? Você precisa entender o processo, como que eu cheguei nisso e o significado disso, tudo bem? Então vou chamar isso aqui de Z1 e aqui Z2. E aí o momento de inércia em torno de Z2 era menor, m L ao quadrado sobre 12. Tá bom? Significando que é o seguinte, cara, é mais fácil, é menos resistente eu tentar girar isso daqui em torno de um eixo que passa pelo centro de massa do que em torno de um eixo aqui na ponta. Fala. O momento de inércia, então, ele é o que dificulta a minha rotação? Vamos sempre pensar na massa. E aí, assim, o caso mais simples, pelo menos que eu acho mais simples, é sempre eu pensar em repouso. Tá eu em repouso, tá a Tainara em repouso. Você precisa acelerar. Quem vai oferecer mais resistência a essa aceleração? Eu ou a Tainara? Quem vai ser mais difícil de acelerar? Tá a Tainara aqui e tá eu. Não tem o chão aqui, nós todos estamos com, aqui é gelo e nós estamos aqui patinhos de gelo. Você precisa acelerar eu e precisa acelerar a Tainara. Qual dos dois vai exigir mais esforço da sua parte? Por quê? Porque eu tenho mais massa, eu tenho mais resistência a iniciar o movimento. O momento de inércia é uma resistência também a iniciar algo, mas é uma resistência a iniciar a rotação. Tudo bem? Ou seja, oferece mais. Onde é que eu tenho mais resistência a iniciar a rotação? Em torno desse eixo ou em torno desse? Em torno desse aqui. Tudo bem? Então é mais fácil eu iniciar uma rotação em torno de um eixo que está passando pelo centro de massa. Quanto menor a momento de inércia, mais fácil é para iniciar a rotação ou mais fácil é para acelerar a rotação, causar uma aceleração angular. Tudo bem? Só que aí ficou faltando um detalhe. Assim, peraí, se eu estou o tempo todo atrás de relações entre grandezas rotacionais e grandezas translacionais, tem uma coisa que não está encaixando. Porque eu sei que o momento linear, ele é massa, que é a medida da resistência à aceleração, vezes a velocidade, que é uma medida de quão rápido o corpo translada. Então seria interessante que eu escrevesse momento angular igual momento de inércia, certo? Vezes vetor velocidade angular. Só que isso não é tão simples, tá? Ó, eu estou tentando fazer uma cópia aqui. Isso não é tão simples. Por quê? A massa é uma independente do sistema. O momento de inércia depende em relação ao eixo de rotação. Tudo bem? Então, a pergunta seria, em que situação o momento angular, eu consigo achar um eixo para o qual o momento angular seja paralelo ao vetor velocidade angular? A primeira situação que a gente foi é o seguinte, ó, primeiro esse vetor aqui precisa existir. E esse vetor só existe quando é válida essa equação. Certo? Então, a primeira exigência é que o vetor velocidade angular seja perpendicular ao vetor velocidade. Essa é a primeira exigência. Dado isso, tem um monte de equação que a gente mexeu, que coloca um monte de condições. Está lá no material. E aí eu falei assim, ó, no momento, vamos considerar o seguinte, isso daqui é válido para toda a rotação que ocorrer em um único plano.
Tudo bem? Certo? Rotações que ocorram num único plano. Porque aí a rotação ocorrendo num único plano, eu vou considerar o momento de inércia em relação ao eixo de rotação. Esse eixo de rotação é o eixo que contém os dois vetores. Tudo bem? Certo? Então, isso daqui só faz sentido para nós, por enquanto, depois a gente vai ter que ver outros casos, por enquanto apenas em movimentos que ocorrem no plano. Tudo bem? Fiz um resumo. Gente, eu trabalhei para um caramba escrevendo material lá, tentando deixar o mais didático possível para vocês. Tá certo? Tá lá, tá disponível. Vocês gostam de ver a prova com antecedência? Eu sempre lanço a prova com 1 mês de antecedência. Ninguém olha e depois fala que a minha prova é difícil. A prova já está na mão de vocês. Tá? Garanto para vocês, todos os exercícios que vão cair na prova já estão na mão de vocês. Se vocês não estão estudando, se vocês estão fazendo e não estão tirando dúvida, a culpa não é minha. Tá certo? Mas já avisei, está na mão de vocês. Um deles, que com certeza está lá no material, é esse aqui, ó. Vamos trabalhar, que é o único exercício que eu vou fazer hoje, porque hoje é o dia que eu tô... Hoje eu tô cansado. Só um para... Cara, porque assim, de boa. Final de semana, chegando. Ó. Vamos brincar de academia, Tainara? Aposto que vocês fizeram um monte desses aqui com o Newton. Ó. Aposto que vocês fizeram um monte desse daqui com o Newton, né? Ó. Vou prender aqui. Isso daqui está preso. Presta atenção nessa informação. Tem ali uma polia presa, de tal modo que aquela polia pode rotacionar em torno de um plano. Toda ela está contida em um plano. Se toda ela está contida em um plano, já estou simplificando a vida de vocês. Certo? Porque se não tivesse em torno de um plano, eu não poderia usar isso aqui. Certo? Certo, certo? Aqui. Mas quanto ao plano, como é que você identifica? Opa, não sabe identificar um plano? Não sabe? Vocês já viram... vocês estão vendo a álgebra linear, né? Já viram vetores linearmente independentes e linearmente independentes? Já viram o que é uma base de um espaço vetorial? Uma base é o número de vetores linearmente independentes que geram todo espaço. Tudo bem? Se a base tiver dimensão 2, quer dizer que tem 2 vetores. Quer dizer que eu estou no plano. Tá? Então, se eu estou num plano, eu estou num espaço que ele é completamente gerado por apenas 2 vetores. Tá? Então, aqui significa o seguinte: qualquer ponto que tem ali, eu consigo localizar qualquer ponto. Se eu colocar um sistema de referência, escolhe um sistema de referência ali. Não, escolhe um sistema de referência, qualquer. Vamos colocar aqui, ó. Aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X. Concorda que todos os pontos da roldana eu consigo localizá-lo apenas com a coordenada X e com a coordenada Y? Então eu preciso de quantas coisas para achar? 2. Então eu estou em 2 dimensões. Então eu estou no plano. Isso, em 3 dimensões, não é que já não valeria. Em 3 dimensões existem outros critérios ainda que a gente ainda não discutiu para que isso daqui seja válido. Entendido? Tudo bem? Legal quando a gente linka alguma coisa, né, de álgebra linear, porque álgebra linear parece ser tão abstrato, né? Parece que não... Vetor LI, vetor LD... Vocês estão vendo o que agora? Transformações lineares? Não, transformações lineares já chegaram? Autovalores e autovetores? Não. São mais importantes.
em mim, irmão. Em mim. Tudo bem? Tentei fazer uma polia ali da academia. O que vai acontecer com aquilo ali? O que vai acontecer? Tá tudo ligado por o mesmo fio, tá? O que vai acontecer? Vai ter uma aceleração para Esquerda? Não, calma. Vamos pelo simples. O que vai acontecer? O mais simples possível. A massemão vai cair e aí masseminho vai subir. Até agora, vocês só trataram de problemas em que vocês consideravam polias e roldanas ideais. Por roldanas ideais, o que vocês entendiam? Que essa roldana não tinha massa, ou que a massa da roldana era desprezível em comparação com as outras massas. Tudo bem? Se a massa da roldana era desprezível, você não precisava avaliar a questão das forças sobre a roldana. Tudo bem? Em outras palavras, uma vez que a massa da roldana era desprezível, vocês nunca perceberam isso. Mas era o fato da massa da roldana ser desprezível que você podia considerar que a tração aqui e a tração aqui era a mesma. Certo? Por quê? Esse fio, esse corpo puxa o fio para baixo, o que o fio faz? Puxa ele para cima. Qual é a função do fio? Transmitir força até a outra ponta. Só que não é bem isso, né? Ou a função do fio é transmitir força até outro corpo que ele vá acelerar. Como a roldana não tinha massa, ela não iria acelerar. Agora tem. Então agora, a tração aqui e a tração aqui não vão ser a mesma. Essa é a grande diferença. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar daqui. Vamos começar no corpo de massemão. Eu quero avaliar tudo o que vai acontecer. Tá? Primeira força que aparece sobre o corpo de massemão. Peso. Puxando ele para onde? Para baixo. Então, peso do corpo de massemão. Show. Fruto da interação dele com a Terra. Além de estar interagindo com o planeta Terra, com quem mais ele está interagindo? Não, ele não está interagindo com a roldana. Ele está em contato com a roldana? Não. Tem alguma força de campo entre ele e a roldana? Não. Então ele não está interagindo com a roldana. Ele está interagindo com quem? Com a corda. Entendeu, Giovana? Interagindo ele com a corda. Ele puxa a corda para baixo. O que a corda faz com ele? Puxa ele para cima com a força que eu vou chamar T1. Mas espera aí. Ele puxou a corda para baixo. O que a corda faz? Como eu estou considerando que agora a corda é ideal, então ela transmite essa força até o primeiro ponto de aplicação que ela vai tentar acelerar. Não, aqui não é terceira lei. Aqui é assim, ó, ele puxou a corda para baixo. Então, esse puxão para baixo, a corda transmitiu. Essa é a função de fios. Função de fio e cabo, ele atua como transmissor de força. Ok? T1, eu vou colocar uma linha, que não é igual a T1, porque um está para baixo, o outro está para cima. A terceira lei veio aqui, ó, ele puxou a corda para baixo, o que a corda fez com ele? Puxou ele para cima. Tudo bem? Estamos juntos, gente? Em módulo, os dois são iguais. Tudo bem? Em módulo, os dois são iguais, perfeito. Vamos para o corpinho aqui, minho. Primeira força que aparece sobre mim. Peso puxando ele para baixo. Peso de mim. Ok? E aí? Além de estar interagindo com o planeta Terra, ele está interagindo com quem mais? Com a outra porção da corda. Ele puxa a porção da corda para baixo. O que a porção da corda faz? Puxa ele para cima com a força que eu chamo de T2. Não é a mesma. Tudo bem? Fala. Hã? Não é a mesma porque existe as rodas. É a mesma corda.
Não é a mesma porque agora existe a rodana. Eu faço uma pausa para explicar melhor. Se a rodana fosse ideal, seria a mesma? Seria a mesma. Perfeito. É que aqui vocês não estão entendendo o significado de tração. A tração, ela transmite forças. Tudo bem? Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vou fazer um desenho aqui que eu acho que é mais fácil. Ó, vamos considerar que a corda tem uma massa de 1 kg. Tudo bem? E isso daqui tem uma massa de 2 kg. Tudo bem? Certo? Eu cheguei e apliquei uma única força aqui. Essa força vale 3 newtons na direção I. 3 não. 6. Vou tentar explicar o que acontece com corda na realidade. 6 newtons. Aquele sistema vai acelerar? É a única força aquela lá. Vai acelerar? Vai. Quanto vai ser a aceleração daquele sistema? Nossa, demorado já, hein? 2. 2 metros por segundo na direção I. Pronto. O sistema vai ter uma aceleração que vale 2. Então, se eu avaliar só esse corpo, ele tem uma aceleração, não tem? Só esse corpo. Estou analisando ele separado. Só ele. Quanto que vale a aceleração só dele? Como 3, gente? O sistema vai acelerar com quanto? 2. Então, isso aqui vai acelerar com quanto? 2. Então, ele tem uma aceleração de 2. Então, quer dizer que nele está atuando uma força que vale quanto? Como 2, meu santo Deus? Meu santo Deus, como é que é a força resultante? Como se calcula a força resultante, alunos do primeiro ano do ensino fundamental? Se a porcaria da massa é 2, vocês acabaram de me falar que a aceleração é 2, quanto que vai dar a força aqui? 4 newtons. Eu pensei que estou perguntando aqui, ó, essa bosta aqui, ó, qual que é a aceleração dela? 4. Não, aceleração 2. Quanto que é a força que está? 4 newtons. Ó, não, aí agora eu quero que vocês entendam. Percebe o que aconteceu? Quanto de força foi aplicada ao sistema? 6. Quanto que foi transmitido? 4. Mas a corda não é um transmissor de forças? É. Só que ela só vai transmitir a força na totalidade quando ela não tiver massa. Porque parte da força precisou ser necessária para quê? Para acelerar a própria corda. É que não existe força dissipativa, né? Não tem nada a ver com ser dissipativo. Não, mas eu entendo, mas e esse resto, por isso? É da corda. Vamos lá? Quanto que é a massa da corda? 1. Quanto que é a aceleração da corda? 2. Então, quanto que dá a força resultante na corda? A resultante deu 2 newtons. Mas ela já tinha recebido uma de 6 aqui. Para a resultante ser 2, é porque ela recebeu uma de 4 para cá. Tá bom? Tudo bem? Certo? Naquele ponto, ação e reação. Certo? Mas porque o que vocês estão acostumados a trabalhar? Vocês estão acostumados a trabalhar com corda sem massa. Aí, como não tinha massa, considera que isso aqui não tem massa. Quanto que é a aceleração do sistema? 3. Certo? Aí você vem aqui. Então a aceleração desse cara é 3. Então a força nele é quanto? 6. E aí você não precisou considerar. É isso que acontece quando você trabalha com... Então aqui, por mais que eu desprezei a massa da corda, só que agora tem a roldana. Certo? A existência da roldana faz com que a força de tração não seja transmitida de modo igual. Certo? Tudo bem? Ah, tá, mas e aí, como é que eu vou analisar agora? Bom, agora você vai do jeitinho que você gosta, no corpo a corpo. Qual corpo você quer primeiro, Jefferson? O grande, pequeno ou redondo? Grande.
Então vamos começar com o grande. Ó. Então vamos lá. O grande é esse aqui. Força resultante no corpo de massa mão. Vamos ver se vocês lembram. Quem é a força resultante no corpo de massa mão? Não. Qual que é a definição de força resultante? Perfeito. Soma vetorial de todas as forças. Então ele é T1 mais PM. Mas a gente já é que eu sou uma vetorial. Eu perguntei qual que é a definição de força resultante. Se eu perguntasse qual o módulo da força resultante, você estaria com a razão. Tudo bem? Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos pôr um sistema de referência. Vamos pôr um sistema cor de laranja. Esqueci meu giz amarelo. Ó, eu não sei não, mas eu estou com a impressão que é bom pôr o sistema de referência aqui, ó. Y, X. Tudo bem? Colocando ali como sistema de referência, ó como é que vai ficar, ó. É o que a Giovana falou. Massa vezes a aceleração ao longo de J chapéu. Opa, a aceleração vai ser no J chapéu ou para baixo? A aceleração ali vai ser para cima ou para baixo? No corpo de massa mão. Para baixo. Então tá errado aqui, né? Então tem que pôr menos, certo? Igual. Por que você está preocupado com ser anti-horário ou não, se eu estou analisando um corpo que vai se mover em linha reta? Tudo bem? Eu estou analisando esse corpo aqui. Tudo bem? Ele vai descer. Tudo bem? Então vamos lá. Então massa vezes aceleração na direção J, com sinal negativo. T1. T1 eu vou colocar ele como módulo de T1 na direção J positivo. Menos massa vezes campo gravitacional na direção J. De acordo? Aquilo de sempre. Está tudo na mesma direção? Se está tudo na mesma direção, o que eu posso fazer? Abrir mão de quem? Posso abrir mão da notação vetorial. Ok? Então vou abrir mão da notação vetorial. Vou fazer aqui e eu quero que alguém me corrija. Ó, abrir mão da notação vetorial, hein? Aí tem que colocar o nome. Eu abri mão da notação vetorial. Multipliquei os dois lados por menos 1. Para ficar do jeito que a Giovana queria. Certo? Multipliquei os dois lados por menos 1. Na realidade, o que vocês faziam até agora era isso, né? Ah, a força resultante está para baixo, então é peso menos tração. Tudo bem? Só que eu fiz no tratamento vetorial completo. Certo? Qual outro corpo que nós vamos avaliar? Vamos avaliar o corpo pequeno. Aqui no corpo pequeno, vamos fazer o tratamento vetorial também todo? Deixa eu separar aqui, ó. Acho que esse espacinho aqui tá bom. Força resultante é min. Vamos lá. Força resultante é min. T2 mais peso do min. Certo? O min vai para cima, não vai? Então, massa min vezes aceleração ao longo da direção J igual T2 na direção J menos min G na direção J. Novamente, o que nós temos novamente? Mesmo sistema, tudo bem? Só que agora eu não preciso multiplicar os dois lados por menos 1, né? Então fica simplesmente min vezes aceleração igual T2 menos min G. Se fosse um sistema com polia ideal, já tinha acabado. Porque se fosse com polia ideal, esse era igual a esse, você somava, isso daqui ia desaparecer. Você ficava só com a relação entre a aceleração, a gravidade e as massas.
Qual é o nosso problema agora? Agora a gente tem que considerar o que acontece na polia. Só que a minha polia está presa. Que eu peguei aqui, ó, peguei um prego aqui, ó, bem feroz, e bati o prego aqui, ó, pá, a polia está presa. Pá. Tá, ela está presa significa que ela não vai acelerar nem para baixo e nem para cima. De acordo? Só que o que tem liberdade para acontecer com aquela polia? Girar. Agora sim que você está querendo desde o começo, Giovana. Que sentido que ela tende a girar? No anti-horário. Opa, então ela vai ter um torque que é o quê? Positivo. Quem é que está causando torque? Calma, respira fundo. Respira mais fundo. Não, para de respirar. Até morrer. Gente, vocês estão pensando certo, exceto essa última. Vocês só estão concluindo muito errado. Primeiro, quem é que causa torque? Força. Então, quando eu pergunto quem é que está causando torque, tem que ser uma força. Ótimo. Tem que ter uma força. Ó, se eu perguntar assim, ó, quem é que causa o torque? Quem é que está causando o torque nessa haste? Isso. Perfeito. A força que a minha mão está aplicando. Em quem a minha mão precisa aplicar força para causar torque? Na haste. Tá vendo que não faz sentido vocês me falar que é o peso que está causando torque aqui, porque o peso não está atuando no negócio? Quem é que está? Quais são as forças que estão atuando? T1 linha e T2 linha. Então, mais uma chance. Quem é que está causando torque nesse sistema? T2 linha. Sabe por que vocês foram levados a falar que é o peso? Que está aqui. T1 linha só existe graças à existência do peso. Perfeito. Mas não é o peso que está causando esse torque. Tudo bem? T1 linha realiza um torque que é positivo ou negativo? Positivo. E T2 linha? Opa, mas se eu falei em torque, eu tenho que falar em relação a quê? Ou não precisaria? Nesse caso, como eu já deixei um sistema de referência, eu não preciso, já está embutido. É em relação à origem desse sistema de referência. E aí vamos ver se eu escolhi um sistema de referência legal? Porque o torque, eu teria que fazer aqui, ó, R1. Agora eu pergunto para vocês, eu escolhi um sistema de referências legal? Cara, eu sou muito legal, né? Certo? Se você não escolhe esse sistema de referência, alguma hora você tem que escolher. Não necessariamente. Mas aí a gente ia ter que falar que Só que se você não... Nossa, muito boa pergunta. Se você não escolhe esse sistema de referência, provavelmente você não vai usar isso aqui. Por quê? Eu tenho que escolher um sistema de referência em que o vetor velocidade é sempre perpendicular ao vetor velocidade angular, ao vetor posição, certo? Esse é o único sistema de referência que valida isso, para que eu possa usar essa ideia de torque. Oi? Tá, o que tem? A T1 linha e T2 linha são forças internas? Quem é que está causando elas? O fio. O fio está externo. Tudo bem? Aqui está o R1. Aqui está o R2. Então, eu teria mais uma equação vetorial aqui a tratar com vocês ainda. Que agora é o torque resultante. Torque resultante. Eu vou fazer da maneira mais longa, tá? Primeiro. Torque resultante. R1, produto vetorial com quem? T1 linha, mais R2, produto vetorial, T2 linha. Aqui eu tenho vários modos de fazer. Eu posso considerar que o torque é módulo de R1, módulo de T1, seno do ângulo. Qual o ângulo formado entre eles? Seno de 90?
1. Certo? Mas em que direção que está esse torque? Positivo ou negativo? Positivo. Então aqui seria, por esse primeiro método, módulo de R1. Módulo de R1 é o próprio raio da polia. Certo? Módulo de T1', T1. Certo? Você está falando em sentido, né? Módulo. Não, então, mas estava em linha por causa do sentido. Isso. Aí quando você coloca o módulo. Tudo bem? Tudo isso na direção K, positivo. Porque ó, você está fazendo torque aqui, torque na direção K. Tudo bem? Mais o torque da outra força. Módulo de R2, R. Módulo de T2', T2 na direção menos K. Seria módulo de R1, né? Como é que calcula o produto vetorial? Módulo de produto vetorial. Módulo do primeiro, módulo do segundo, seno do ângulo. Esqueceu já também de... Certo? Pessoal, você pode tirar esse menos K. Opa, eu já vou fazer isso já, ó. Porque depois você pode igualar. Torque resultante, vamos lá. Eu posso escrever o torque, vou colocar o K em evidência. Fica melhor. Torque resultante vai ficar R T1 menos R T2 na direção K. Tudo bem? Se você é igual a Giovana que não lembra como se calcula o módulo de um produto vetorial, você pode fazer assim, ó. Olha aqui, Giovana. Já que você não lembra como é que se calcula o módulo de um produto vetorial. Eu tenho que fazer R1. Concorda comigo que R1 é R na direção menos I? Produto vetorial com T1. Quem é T1? Produto vetorial com T1'. Ele é T1 na direção menos J. Tudo bem? T1 na direção menos J. Pô, menos dá mais. Certo? Mais. Vamos ao outro. R2 é R na direção I. Produto vetorial. T2 na direção J ou menos J? Menos J. T2 está na direção menos J. Coloco o J aqui, coloco o menos aqui. E produto vetorial J, quem é aí produto vetorial J? Não lembra também? K. I, J, K. I produto vetorial J dá K. J produto vetorial K dá I. Tudo bem? Então vai ficar R T1 na direção K menos R T2 e produto vetorial J também na direção K. Dois modos distintos de fazer a mesma coisa. Quando eu faço pelo produto vetorial deles normal, eu tenho que fazer aquela regra do vedão da mão direita lá. Sim. Não, normal. O que é o normal? Não, vou fazer o produto vetorial... Pelo módulo? Isso. Pelo módulo, sim. Aí você já tem que prever por outra maneira qual é a direção e o sentido aí do torque. Ô, gente, tá indo rápido aí. Certo? Falta quanto tempo? Ô, há uma chance. Vou colocar só o módulo aqui, tá? Dá uma olhada. Vem aqui. Módulo do torque, então fica igual ao quê? Se eu colocar módulo do torque aqui, vai ficar igual ao quê? Só o módulo? R. Eu vou passar o R para cá dividindo. T1 menos T2. Se eu fui muito rápido, me corrija. Certo? O que está faltando ali? Módulo do torque. Poxa, mas eu sou esperto o suficiente. Módulo do torque, o movimento ocorre todo num plano. Módulo do torque
momento de inércia vezes aceleração angular. Saulo, ali você não colocou o módulo porque você está colocando... Ali está em vetor. vetor. Exato. Perfeito. Esse alfa aí é velocidade angular? Não. Torque seria momento de inércia vezes aceleração angular. É um alfa. Já vou melhorar esse alfa. No começo da aula você falou que esse é exercício? É só esse. Aí nós vai embora. Show de bola. Tudo bem? Certo? Não, você sabe por quê? Porque, olha só, acompanha comigo. Eu acho que o meu problema está resolvido. Por isso que eu já passei dividindo. Se eu somar as 3 equações, menos T1 vai embora com T1. Certo? T2 vai embora com menos T2. Tá, só que eu não sei quanto é o alfa e não sei o momento de inércia, mas eu sei o raio. Tudo bem? Aliás, vocês não sabem o alfa, eu sei o alfa. Que eu lembro, que eu já passei para vocês, que existe uma relação entre as grandezas. Ó, a aceleração é a aceleração angular vezes o raio. Certo? Lembra, para você sair de uma grandeza cinemática, translacional e obter a rotacional, é só multiplicar. Isso aqui a gente fez lá no comecinho. Então eu posso reescrever isso aqui, fica até mais fácil. Ó. Fica até mais fácil. Certo? No lugar do alfa, o que eu vou pôr? A por R. Então vai ficar A, quando eu dividir por R, junta com esse R, ao quadrado. Qual é a única coisa que me sobrou para calcular, para eu poder ir embora mais cedo? Momento de inércia de quem? Quem é que está girando? A polia. Em torno de quem? Porque só sempre que você falar momento de inércia, você tem que me falar quem é que está girando e em torno do quê? Então eu tenho que calcular o momento de inércia de uma polia, do jeito, de uma polia não, de um disco girando em torno do quê? Olha lá, gente, olha lá, acha a porra de um eixo de rotação ali, aqui do raio, que raio. Em torno do eixo Z, aqui em torno do ponto. Você gira em torno de um eixo, cadê o eixo? Cadê o eixo? É o eixo Z. Tudo bem? É o eixo Z. Então, só para a gente ir embora, a única coisa que eu preciso fazer é calcular o momento de inércia de um disco girando em torno de um eixo perpendicular ao seu plano, passando pelo seu centro. Tudo bem? Não vai ser tão rápido. Por quê? Vai envolver uma integral, não vai? Que tipo de integral? Linha, superfície ou volume? Superfície. Tudo bem? Vocês não sabem nem resolver a integral de linha ainda. Nem normal. Não, normal é de linha. Só que é linha reta. Certo? Bom, então olha o que eu tenho que fazer. X, Y, Z. Ó, tô tentando fazer um desenho aqui, ó. De novo, tem que deixar bem claro para vocês. O método que eu vou fazer aqui é para obter um resultado, qual eu já vou apresentá-lo para vocês. Você não precisa saber o método, você não precisa decorar o resultado, você precisa... Eu vou usar isso aqui, não é nem pela matemática. Ô, João, cheio o Guilherme aí. É para que vocês entendam. Então, eu estou discutindo passo a passo, para que vocês entendam a parte teórica que está envolvida no cálculo de um momento de inércia.
Tudo bem? Se você só lembrar a fórmula, aqui o que eu vou querer calcular? O momento de inércia em torno do eixo Z vai ser uma integral. Olha lá que bonitinho. De superfície. De quem? Rho ao quadrado dn. Vou colocar em torno da superfície S aqui. Tá? Eu vou reescrever aquilo ali de uma maneira que eu acho que fica mais didática. Tudo bem? Que superfície é aquela? Que superfície que é aquela? É a superfície ao longo da qual a massa está distribuída. A massa está distribuída ao longo de que superfície? De que figura geométrica? De um círculo. De acordo? Então, eu vou até escrever, ó. Isso daqui é igual. Vamos para a notação que vocês nunca usam e não precisam usar. Só vou usar ela porque vocês não sabem resolver integral de superfície. E aí eu apelo para ela. Porque acontece o seguinte. Se eu não sei resolver uma integral de superfície, eu tento apelar para uma integral que eu saiba resolver. Tá bom? Então, olha lá. Eu vou calcular a integral do jeito que ela é calculada. Limite, quando n tende para mais infinito. Somatório, com i variando desde 1 até n. Rho ao quadrado. Rho com índice ao quadrado. Já eu mostro que é esse. Delta m. Só que delta m eu vou escrever como sendo densidade vezes pedacinho de área. Vamos lá, 2 passos para vocês falarem o que vocês não entenderam. O quê? Como você saiu do delta M para... Tá. Isso daqui é o delta M, com índice. Então vamos lá. Eu estou considerando que a polia ela é uniforme, certo? O que significa ser uniforme? É tipo isso aqui. Isso daqui não é uniforme. Tem mais massa concentrada nessa parte aqui. Tudo bem? Só que uma polia, vamos pegar isso aqui, é uma polia. Se eu pegar isso aqui, tem mais massa concentrada em algum trecho ou a massa está distribuída de maneira igual? Então, se eu cortar aqui, catar uma gilete, cortar aqui, 1 centímetro quadrado e pôr na balança, vai dar uma massinha. Se eu cortar outro 1 centímetro quadrado e pôr na balança, o que vai acontecer? Vai dar o mesmo resultado. Traduzindo, a concentração de massa é a mesma, independe da posição. Essa concentração de massa eu chamo de densidade superficial de massa. Tudo bem? Que é a concentração de massa, como é uma densidade superficial, ela está dividida pela área. Por exemplo, poderia ser 3 gramas por centímetro quadrado. Tudo bem? Então aí o que eu fiz? Ao invés de eu escrever a massa, eu passei o ΔS multiplicando. De acordo? E escrevi dessa forma mais bonitinha. Ficou mais claro? Tudo bem? O que você quer achar mesmo? Eu quero achar o momento de inércia, que é o que está faltando aqui, ó. Aí tá sem o Z por causa da regra da mão direita. Sem a direção K. Que eu estou tratando só em módulo. Onde é que você queria Z aqui? Eu coloquei Z onde? Onde? Não, tá. Posso colocar. É porque é o momento de inércia em relação ao eixo Z. Tá? Não, tudo bem. É em relação ao eixo Z. Tá? Essas distâncias aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou pegando um pedacinho de massa ΔMi. Olha lá, ó. Eu pego esse pedacinho de massa, analiso a distância dele ao eixo. Essa distância eu vou chamar de ρ. Tudo bem? Aí eu pego essa distância, elevo ao quadrado, multiplico pela massa. É o que está ali. Eu vou calculando o momento de inércia. Tudo bem? Eu vou somando. Aí, eu ia falar, integral tá aí porque é vários, né? É, porque vários infinitos.
Tudo bem? Certo? Oi, vocês imaginam como que é trabalhoso. Valorizo o trabalho do professor de vocês. É muito mais fácil eu chegar e falar. Isso eu acho que até vocês gostariam mais, né? A fórmula para o momento de inércia do legal é tal. Oi? Não. Não, porque eu já falei que eu vou dar de graça. Então você não precisa nem decorar, ô boboca. Não, é isso que eu vou colocar na prova. Ó, vamos fazer assim, ó, Giovana. A minha ideia, vamos ver se eu vou ser bem sucedido, é o seguinte. É transformar... Mas vocês não sossegam, vocês dois, né? Meu Deus do céu. É transformar isso daqui, olha só, que tal uma integral de superfície numa integral de linha. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar um pequeno pedaço de área. Eu vou exagerar um pouquinho, mas vocês imaginam que isso é pequeno. Tá bom? Eu vou pegar de uma maneira que é assim, ó. Eu vou... Ó. Esse é o pequeno pedaço de área aqui que eu vou pegar, ó. Ó. Consegue crer que aquilo ali é pequeno? Pelo menos se eu pegar assim... Tudo bem? Quanto que mede a área daquele pedacinho ali? Se não souber, fala, não sei. Não, pelo amor de Deus, eu vou me jogar aqui. Pierre ao quadrado é a área total, meu povo. Eu quero só desse pedacinho laranja aqui. Não, sem limite, simples. Ah, ótimo, gostei. A área do maior menos a área do menor, perfeito. Certo? Não, mas eu posso fazer outra coisa. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso cortar aqui e abrir. E aí vira aproximadamente um retângulo. Aproximadamente. Mas se ele for bem fininho, quanto mais fininho ele for, mais próximo do retângulo ele é. E a área do retângulo eu sei calcular. Base, aqui que é o cuidado. Quanto que é a base? 2R. Ah, Giovana, 2πr. 2π Rho, né? Vamos chamar de Rho. Não, 2πr. Não, você está certo, você está certo. Você está coberto de razão. 2πr, que é o raio da... Tudo bem? E a altura? É a variação do raio. Ou a variação do Rho. Certo? Não, porque assim, ó, cada um não está sendo identificado por essa letrinha Rho. Então aqui não é Rho mais delta Rho. Esse aqui é só um pedacinho do Rho. Delta Rho. Tudo bem? Ah, então olha o que eu vou fazer. Ao invés de eu escrever isso daqui como delta SI, eu vou escrever ele como pedacinho. Qual que é o pedacinho? 2πr vezes delta Rho com índice I. Perceberam a minha jogada? Quem é que ficou agora bem pequenininho? Delta Rho. E aí eu posso voltar caindo na integral. Deixa eu guardar essa equação que eu vou continuar aqui na frente. Você vai ver agora, Matheus. Se você não entendeu, eu tento voltar. Tá bom? Se você não entendeu, eu já volto. Vamos lá. Olha só. Vamos lá, vamos na calma. Esse limite indica uma integral, né? Então vou trocar aqui por integral. Certo? Sopra. Certo? Esse limite virou uma integral. Todo mundo de acordo? Só que a minha integral agora
Isso aqui é constante relativa à integral, não é? Pode ir para fora. 2πr também é constante, não é? Também pode cair para fora. Então fica sigma 2π rão aqui fora. Isso daqui não é constante. Então o que ficou? Rho ao quadrado. Quem que sobrou? Delta não, porque ficou bem pequenininho, chamo de dρ. Ficou uma integral que eu sei resolver. Só que qual que é o menor valor de ρ e qual que é o maior valor de ρ? Aí você tem que lembrar, qual o significado de ρ? Distância ao eixo de rotação. Qual o menor valor? Qual o menor valor? 0. 0. Esse ponto aqui é o que está na menor distância em relação ao eixo de rotação. Qual que é o maior? É o rão. Então você vai integrar isso aqui de 0 a rão. E aquela integral você sabe resolver. Quanto que dá aquela integral? De ρ quadrado de ρ de 0 a rão? É rão ao cubo sobre 3. É rão ao cubo sobre 3. Então, o momento de inércia ficou... Respira fundo. Eu vou trocar esse sigma. Esse sigma não é a concentração de massa? Não é a concentração? Então, eu vou chamar ele de massa da polia. Que letra que eu tinha deixado para massa da polia? Não, vou chamar MP. Massa da polia pela área total. Π rão quadrado. Certo? Porque ele é a concentração. Peguei a massa total e dividi pela área total. Ok? Vezes 2π. Tudo bem? Vezes 2π. Então, opa, vocês erraram a integral aí. Eu errei também. Tá. Não, já eu vejo onde que tem erro. Vezes 2π. Vezes quem? Vezes rão. 2π vezes rão. Vezes quem mais? É que eu não lembro de ter esse sobre 3. Mas, não sei se eu estou errado. Não lembro. Tem que dar unidade de r quadrado. Não estou vendo nenhum erro aqui não. Vezes rão ao cubo sobre 3. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver, vamos ver se não erramos em nada. Rho ao quadrado, dm, sigma delta SI. Sigma, massa por π rão quadrado. Tudo isso. Tá. Delta sigma, 2π não tem erro, porque ali bateu r quadrado. 2π ρ, 2πr, dr. Não tô, é que assim, eu não estou vendo erro, mas o resultado não está me agradando. Então copia, vai. Qualquer coisa que estiver errado, eu peço para vocês corrigir na prova. Π vai embora com π. Certo? O que ficou? Não, vocês não erram. Se eu avisar que vai cair isso aqui, vocês não erram, vocês decoram. Rão quadrado. Tem algum errinho aí? Tem algum errinho aí, porque que eu me lembre é mr quadrado sobre 2. É mais simples. Não. Ó, porque ficou rão com r ao cubo. Sim, é quadrado. Ficou, tá certinho. Então, por isso que eu tô achando tão estranho aqui. Em termos de unidade, tá certinho. Em termos de unidade. É que eu lembro que eu me lembro dava mr quadrado sobre 2. Não estou lembrado de dar isso, mas aí não sei se foi da minha simplificação.
Aqui estava ρ quadrado. Então, mas por quê? Porque é a definição, né? É a definição. Tá? É ρ quadrado dm. Eu entendi a substituição Do sigma. Sigma, qual que é a definição? O que a gente definiu como sigma? Delta M. E se eu pegar a massa total? É massa total. Qual que seria o delta S? A área total. Pi r ao quadrado. Por isso. E o delta M seria, se pegar tudo? Pegar um pedacinho só. Porque esse delta M, ele é a porção... Ó, isso daqui é fixo. Isso aqui não é fixo? Como é que você acharia ele? Pega a massa total e divide pelo comprimento total. Isso daí é um momento de conversa? Achei o erro. Achei o erro. Eu fui levado aqui, mas o erro não foi minha culpa. O erro foi culpa do Jefferson. Não, porque você lembra que eu falei rho, o Jefferson falou R e eu voltei? Vocês estão cobertos de casa. Por culpa de eu acompanhar o Jefferson. Porque aqui, ó, não, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Quando eu cortei isso daqui e abri, eu tenho que olhar para essa partinha aqui de baixo, ó. Eu tenho que olhar para essa partinha aqui de baixo. Essa partinha aqui de baixo tem um raio ρ. Tudo bem? Então aqui é 2π ρ de ρ. Tudo bem? Oi? A parte de fora fica igual, que é uma pequena variação do ρ. Porque eu poderia pegar aqui dentro, poderia pegar qualquer coroazinha. Tudo bem? Então aqui é 2π ρ de ρ. O que muda? Aí o errão não sai. E ali fica integral de quem? De ρ ao cubo. Aqui ficou só de ρ ao cubo. Certo? A minha memória ainda está boa. Integral de ρ ao cubo de ρ, de 0 a errão. R a quarta sobre 4. Fala. Porque o R é uma constante. Porque o ρ, qual o significado do ρ? Distância do pedacinho de massa ao eixo de rotação. A depender do pedacinho de massa que você pegar, ele está a uma certa distância do eixo de rotação. O raio era o raio total. O ρ não. Tudo bem? Certo? Então, aí agora sim, eu falei que dava mr² sobre 2. Sigma, massa total, por π r², foi 2π vezes ρ². Opa, ρ não. R² sobre 4. Show de bola. Π vai embora com π. Tchau, tchau. Aqui ficou 2. M, massa da polia. R² sobre 2. Ah, não estou ruim para lembrar as coisas, não. Tudo bem? Então vou... Gente, se ninguém está entendendo, eu vou trocar a maneira. Ah. Tá. Não, então vai se lascar. Vamos fazer de outra forma. Tá bom? Posso fazer de outra forma? Se muita gente não está entendendo, quer dizer que a explicação não está boa, que todo mundo é burro. Eu sou a segunda opção. Oi? Rapaz, se a gente for contar aqui o que vocês não entendem é culpa dos professores, não existe professor bom no universo. Concorda? Mas vamos lá. Fala pra mim, como é que você calcula a área
fazer um truquezinho outro aqui, ó. Como é que você calcula a área de uma circunferência, de um círculo de raio R? Πr ao quadrado. Tudo bem? Tudo bem? Deriva para mim. Derivada com relação a R. Deriva, quanto que dá? Dá 2πr, né? Olha que legal, vocês nunca repararam que a derivada da área dá o comprimento? Da circunferência? 2πr. De acordo? Então, mas aquilo ali é derivada. Então eu poderia escrever aquilo ali de outra forma. Eu poderia escrever assim, ó. ΔS por ΔR é aproximadamente 2πr. Aproximadamente, mas só quando o ΔR for muito pequenininho, né? Aí eu posso passar multiplicando. Eu posso escrever que ΔS é aproximadamente 2πr ΔR. Tudo bem? Aí foi. Só que aqui eu não estou tratando o raio como R, eu estou chamando de ρ. Então eu estou trocando ΔS por 2πρ Δρ. Tudo bem? O que eu fiz no caso anterior? Eu desenhei isso daqui. Quer dizer, eu tentei desenhar isso daqui. Tá bom? Tem uma explicação geométrica para essa identidade algébrica aí. Entendeu agora? Tudo bem? Certo? Então, praticamente, quase encerrando. Então vamos relembrar aqui as equações que a gente tinha chego. Deixa eu ver. Vamos ver se eu estou bom. A gente ia checar massa grande vezes a aceleração. Tinha sido... Do lado de cá estava T1, né? T1 menos mg. Tudo bem? Aqui, massinha vezes aceleração. Tinha sido... É esse aqui que está descendo, né? Vamos lá. mg menos T1. Aqui, T2 menos... O inferno. mg. E aqui tinha ficado... momento de inércia, que eu já achei que é massa da polia R ao quadrado sobre 2, momento de inércia, vezes a aceleração por R quadrado, certo? Nossa, olha que legal. Vezes a aceleração por R quadrado, igual a quanto? T1 menos T2. Pronto. Poxa, cara, eu não sei vocês, eu fiquei feliz da vida. Tudo bem? Aí agora como é que eu faço? Eu quero achar a aceleração do sistema. Soma tudo. Quando eu somar, do lado de cá eu vou poder pôr a aceleração em evidência. Portanto, teremos a aceleração, que multiplica quem? Emão mais Emin mais massa da polia sobre 2, certo? Igual Emão menos Emin vezes o campo gravitacional.
Se passar dividindo, chegou na aceleração. Aceleração, peraí, só por partes. Só por partes. Já, Igor. Só para a gente discutir aqui, para poder finalizar com chave de ouro. Emão menos eminho. G. Emão mais eminho mais MP sobre 2. Show. Dá uma olhada. O que mudaria? O que mudaria se a polia fosse ideal? Se eu olhar aqui para a equação, o que mudaria na polia ideal é que a hora que eu somasse aqui já morria. Ia ficar emão menos eminhos G, só que dividido por emão mais eminho. Olhando ali, o que aconteceu? O que mudou com a presença da polia? Tem mais a metade da massa da polia. Fazendo o que com a aceleração? Diminuindo a intensidade da aceleração. Da aceleração do sistema. Por quê? Porque agora o mesmo sistema de forças precisa acelerar uma massa maior. Só é estranho que não aparece toda a massa da polia. Aparece só metade da massa da polia. Não. É porque ela não está acelerando de translação. É porque é uma aceleração de rotação. Você ia falar? Eu ia falar que você fez o somatório dos dois lados ali, porque eles são mesmo. É uma igualdade, né? Então, se eu somar em A desse lado, eu tenho que somar em A do outro lado. Só que eu posso, em A está escrito dessa outra forma. É maneira de se resolver sistemas. Certo? Ó, nós vamos fazer assim, na quinta. Na quinta vocês tragam o exercício. Na quinta eu não vou nem gravar. Tá bom? Só que se chegar aqui, assim, eu vou resolver exercício que vocês trouxeram e vocês falaram, eu estou com dúvida. Tudo bem? Que aí depois na terça já é a avaliação. E aí fica agora por conta de vocês.